templo onde só tu podes fazer as preces. Não que eu esteja guardando para um príncipe encantado. Eu sempre preferi os dragões. Eu tive casos de mulheres que estão divorciadas, estão separadas há 20 anos, mas quando você começa a entrevistá-la, a esmiuçar essa história, a trazer à memória essas histórias, é como se ela tivesse divorciado ontem. Infelizmente, ele está cercado de uma fragilidade teórica que muitas pessoas não compreendem e também de uma impossibilidade de que realmente a educação ela possa tratar dessas questões. Quando a gente fala no amor e no respeito, Paulo Freire vem e diz: a educação e a formação docente, ela tem como substrato o ser humano. A essência da poesia é literalmente o que a gente sente para botar para o papel. O que a gente está sentindo na alma e que a gente rasga o peito e bota para fora. Pelo menos é assim comigo. Comigo acontece dessa forma. Então, quando eu falo assim de essência da poesia, eu não falo da poesia propriamente dita. Eu falo da essência do ser humano. Eu falo da essência do que é sentido, do que é vivido, do que é externado ou não, do que a gente bota para fora, do que a gente deixa, guarda aqui dentro, do que a gente tem coragem de falar ou não, às vezes o que a gente tem vontade e não tem coragem. Então a essência do ser humano transforma tudo isso em poesia. A poesia vem de uma forma sutil ou arrebatadora. Vem como paixão, vem como amor, vem como um sexo selvagem, vem como um leve beijo nos lábios ou na bochecha, ou aquele beijo que morreu aqui querendo vir para cá. Então a poesia é o que te pega pelo coração, é o que te puxa pela alma, o que te envolve nos braços e só você consegue entender. Quando eu escrevo uma poesia e alguém a lê, aí o problema já não é mais só meu. Fico emocionada. O efeito que as minhas palavras causam em outras pessoas. Quando alguém fala assim para mim, eu li aquela poesia e parecia que você estava falando para mim. Nossa, quando eu li aquela parte da coxa, então de alguma forma, alguma mulher, algum homem já passou por alguma situação parecida, porque quando a gente fala de uma forma diferente, está falando sempre do igual, do amor, do tocar, do beijar, do sentir. Então, quando eu falo a minha poesia é intensa, ela é intensa em todos os sentidos. Ela é intensa em você estar lendo e sentir aquele arrepio, lembrar daquela pessoa, lembrar daquele beijo. Então, quando alguém fala assim para mim, eu li aquela poesia e, nossa, é linda, mexeu comigo. Eu chorei, me emocionei. Eu mandei para o meu marido, mandei para o meu namorado. Ah, ele adorou, ele perguntou, foi você que escreveu? Foi tão quente? Então, isso mexe comigo. Isso é uma satisfação, assim, imensurável. Porque conseguir falar pela boca de outra pessoa é o mais difícil. A mulher vem sofrendo calada muita coisa para manter um relacionamento, para manter o casamento, porque eu construí bens, eu tenho filhos e tem aquela dependência emocional e existem também perdas. Eu, como mulher, eu tive uma perda, o meu pai faleceu, para mim foi uma perda. Mas cada uma de nós tem uma forma de lidar com isso. Eu me divorciei, encarei de uma forma tranquila, mas muitas mulheres não encaram dessa forma. Eu acredito que eu tenho umas 3 poesias tratando um pouco disso. Não só da violência física, mas também da violência psicológica, daquela violência que a mulher fica com a autoestima lá embaixo, que de uma certa forma, ou melhor,
de todas as formas, a mulher esquece o principal, o mais importante, que é o amor próprio. Então, quando eu falo assim, eu amo você, até nessa frase, o eu está em primeiro lugar. Então, se eu não conseguir me amar primeiro, eu jamais vou conseguir amar ninguém. Se eu não conseguir ser feliz sozinha, jamais vou conseguir ser feliz com outra pessoa ou fazê-la feliz. E baseado nisso, nessa violência emocional, nessa violência psicológica, nessa violência, infelizmente, física e com tantos feminicídios que estamos tendo no Brasil, eu acredito que eu consigo exprimir em poesia, transformando a dor em um pouco de alívio, em um pouco de amor, porque o mundo está carente de amor, as mulheres estão carentes de amor. A gente passa em vitrines, a gente vê vestidos maravilhosos, sapatos maravilhosos, o corpo da mulher sendo explorado em cada esquina, a mídia explorando aquelas curvas, aquela coisa maravilhosa. A violência contra a mulher, ela vai de várias formas. Eu procuro traduzir, passar um pouco mais suave, mas eu acho que para isso a gente tem aqui hoje a Adriana Bezerra, que escreveu um livro fabuloso. Eu estou louca para começar a ler o livro dela, que é uma questão, aliás, é uma questão não é só atual, é uma questão remanescente de séculos, Então, acho que a Adriana agora vai falar para a gente, né, Mário? Vai explicar para a gente o livro dela. Agora eu faço questão de apresentar Por Trás do Véu, o drama da violência conjugal. E eu tenho certeza que todas as mulheres precisam ler esse livro. Casadas, solteiras, divorciadas, uma adolescente precisa ler esse livro para ter ideia do que não fazer. Fizemos entrevistamos 20 mulheres. E aí um parêntese, mulheres de camada alta. A gente desmistifica, a partir da pesquisa, a ideia que a violência contra a mulher é apenas na camada baixa, na mulher dependente, na mulher com grau de escolaridade menor, a mulher que é dependente desse companheiro. Não, a pesquisa, o trabalho, o livro, ele veio desmistificar tudo isso. É um fenômeno democrático. A violência contra as mulheres é um fenômeno democrático. Ele atinge todas as camadas sociais. E o livro traz em riquíssimos detalhes essas nuances do fenômeno da violência, o quanto ele atinge tanto a mulher de camada alta quanto a mulher de camada baixa. Porém, quando a gente fala de violência, primeiramente vem a ideia de quê? Da mulher de camada mais baixa. A gente sempre associa esse fenômeno com aquela mulher com grau de escolaridade menor. Nossa, mas como que ela aceita tudo isso? Ela aceita porque ela não tem estudo, porque ela é dependente desse companheiro. Nada disso. A visibilidade do fenômeno da violência nos revela que está em todas as classes sociais. Todas as classes. A mulher com grau de escolaridade elevado, a mulher pós-doutora, ou às vezes com doutorado, com mestrado. A mulher que tem uma profissão bem bacana, bem legal, consegue se manter economicamente, mas que vive violência. Então, não é um fenômeno somente de uma classe. Então, eu digo muito que o meu trabalho, o livro, ele traz, ele desmistifica muito isso. Tem uma visão também preconceituosa, não deixa de não ser. Uma visão também muito preconceituosa. Então, o trabalho, a gente entrevista aí mulheres de várias camadas, mas o meu foco foi a camada média alta. Eu não fugi desse foco porque era o que eu queria buscar. Eu queria entender esse fenômeno dentro dessa classe que se diz elevada, né? Essa mulher independente. E aí, quando você me pergunta sobre os traumas, um trauma ele não é superado em um dia, em um mês. Eu tive casos de mulheres que estão divorciadas, estão separadas há 20 anos, mas quando você começa a entrevistá-la, a esmiuçar essa história, a trazer à memória essas histórias, é como se ela tivesse divorciado ontem.
Eu fiz a entrevista hoje, então a riqueza de detalhe, a memória, resgatar essa memória de mulheres vítimas de violência, é como se ela acabou de se separar, porque é traumas que não são superados ao longo do tempo, sempre fica, é uma ferida que está ali não cicatrizada e que você mexeu naquela ferida. Então, quando você mexe, você percebe que aquelas histórias estão muito vivas nessas mulheres. E os traumas são os mais diversos possíveis, as consequências. Que consequências psicológicas traz essa mulher que sofre violência? E aí a gente tem depressão, a gente tem síndrome do pânico, esquizofrenia, e aí são vários traumas psicológicos que vão desencadeando outros, né, problemas psicossomáticos. Então a gente tem relatos aqui, eu tenho tanto causas como consequência. Que consequências essa violência traz? Então uma delas é a depressão. Eu acho que do meu universo de 20 mulheres, eu acho que acredito que 8 mulheres viveram depressão pós esse divórcio, né? Pós a separação, pós esses traumas que foram vivenciados por ela. Então, assim, os traumas psicológicos, a violência psicológica, apesar de não deixar marcas visíveis, como a violência física deixa marcas visíveis. A psicológica não, a psicológica fica ali, no inconsciente, no consciente da mulher, e ela relembra, é como se ela vivesse isso em um tempo muito perto, muito próximo dela. Então, a violência psicológica, ela permanece, ela fica nessa mulher. O silêncio é um capítulo do meu livro. Eu trago o silêncio. Por quê? Porque algo que me inquietava nas entrevistas, algo que me inquietou muito ao longo desse processo de pesquisa, é que tanto a mulher de um grau de escolaridade menor, inferior ou superior, elas me diziam que a forma de enfrentar essa violência com esse companheiro abusivo era o silêncio. Já pensou você ouvir isso, uma pesquisadora? Nossa, como que essa mulher enfrenta essa violência com silêncio, calada? Ah, não, professora, a minha forma de enfrentar a violência com o meu companheiro era o silêncio, porque eu acreditava que no silêncio ele mudaria. A ideia, né, a utopia da mudança do companheiro. A mulher acredita piamente que ele vai mudar. Não, aconteceu só hoje, amanhã não vai acontecer. Então o silêncio, infelizmente, não é uma forma de enfrentamento. A mulher nunca vai enfrentar a violência no silêncio. Não, jamais. A gente não pode entender e nem compreender que o silêncio é uma forma, é uma estratégia de enfrentamento. Não. Você está com silêncio, com silenciamento, você está... como é que eu gosto muito de usar esse termo? Você está fortalecendo a violência. O agressor, porque como que você vai verbalizar, como que você vai tornar isso visível, esse fenômeno visível, se você está em silêncio? E quando a gente busca os dados, as estatísticas, em delegacia, em Ministério Público, nos fóruns, como que você... A estatística da mulher que silenciou não está lá. A estatística, né? Os dados estatísticos da mulher que pediu uma medida protetiva de urgência, um exemplo. Então, esses dados não estão lá. Por quê? Porque você silenciou. Você não foi denunciar esse companheiro. Então, se tem silêncio, não há estatística. Então, a estatística é daquela mulher que vai lá na delegacia denunciar esse companheiro. Então, o silêncio nunca foi e nunca será uma forma de enfrentamento. Jamais. O silêncio não me dá visibilidade. O silêncio faz com que a gente fique inerte. Eu vou esperar esse companheiro mudar e esse companheiro nunca vai mudar. Então, independente aí do grau de escolaridade, o silêncio é uma ferramenta, uma estratégia de enfrentamento, tanto da mulher de camada baixa, quanto da mulher de camada alta. Infelizmente, eu ouvi isso de todas as mulheres que eu entrevistei no livro. Eu faço essa observação. Agora, algo que eu percebi, o medo da solidão, por incrível que pareça, é algo que não está na mulher de camada baixa.
está na mulher de camada alta. A mulher com um grau de escolaridade maior e com uma renda econômica também elevada, ela tem medo de ficar sozinha. Então, eu trago aqui um capítulo, o medo da solidão, quando elas falam de solidão. E nesse capítulo, todas as mulheres são de camadas altas, porque foi algo que eu percebi. A solidão é algo que eu percebi na minha entrevista, na minha pesquisa, que é muito recorrente na mulher de camada alta. Ela tem medo de ficar sozinha e é uma queixa dela. Poxa, eu vou ficar só, porque ela não quer um homem dentro de casa também. Ela não quer mais dividir a mesma cama, como elas colocam aqui. Não quero mais dividir a cama com outro homem. Eu quero alguém para eu me divertir, mas que cada um vai para o seu canto, para cada um vai para a sua casa. Então, o medo da solidão, a autoimagem muito destruída, a autoestima também muito baixa, é algo que a gente percebe nesse universo de mulheres. Eu não sou uma pesquisadora freiriana, né? Sou uma estudiosa e uma aprendiz. Porque viver freirianamente, a gente às vezes dizer freirianamente, ao lado disso eu preciso sentir e fazer freirianamente. Porque é muito fácil você dizer, educar é ato de amor, educar é ato de coragem, é ato de porque isso, porque aquilo. E estudar o pensamento de Paulo Freire, eu partilhava com as meninas, principalmente num contexto de tantos retrocessos que nós estamos vendo pelo retrovisor, de que o pensamento de freiriano, de Paulo Freire, infelizmente, ele está cercado de uma fragilidade teórica que muitas pessoas não compreendem e também de uma impossibilidade de que realmente a educação ela possa tratar dessas questões. Quando a gente fala no amor e no respeito, Paulo Freire vem e diz, a educação e a formação docente, ela tem como substrato o ser humano. Educar, ele dizia, é processo ontológico de humanização. É tornar o ser mais humano. E é nessa perspectiva que quando a gente fala do amor, quando a gente fala da poesia, Paulo Freire vem dizer que o diálogo é a atividade pedagógica por excelência. Eu diria que não só pedagógica, mas a gente vê aqui nas relações. E para que eu dialogue, eu preciso de uma coisa chamada escuta atenta. Porque às vezes a gente fala, dialogar. A gente está dialogando, tu paras para me escutar e depois eu falo, quando na realidade tu estás pensando em outra coisa que não está dando atenção. Para que eu estou dizendo? Eu não tenho essa importância. Então, o lastro teórico do meu livro, do meu trabalho, da minha pesquisa, eu deixo isso muito claro. São os princípios de Paulo Freire, né? Numa perspectiva de uma formação permanente também em Freire, né? E aí a gente fala também, como a gente está aqui fazendo o gancho, numa questão muito séria, que é a questão de mulheres analfabetas. Porque o trato da questão da educação de jovens e adultos. E hoje nesse país nós temos 15 milhões de pessoas que não fazem uso da leitura e da escrita. E a maioria delas são mulheres. Porque elas não vão para a escola porque o marido acha que elas vão namorar, que elas vão procurar homens. E que elas não podem estudar porque elas vão criar uma consciência, e Paulo Freire dizia muito isso, né? A gente precisa sair da consciência ingênua para uma consciência mais crítica, porque a partir do momento que a mulher torna-se, vamos dizer, empoderada, que ela começa a refletir, que ela começa a questionar, isso dá muita confusão. Né? Então a gente tem esse viés também, esse viés da mulher analfabeta, né? Que quando ela procura possibilidades de ser mais, porque Paulo Freire também diz, nós temos uma vocação ontológica de ser mais.
não é ser melhor do que o outro. Esse ser mais é nessa perspectiva que nós colocamos aqui, né? De emancipação, ser mais em todos os sentidos. Então, é interessante que a gente, urgentemente, a gente procure ver, olhar, estudar o pensamento e as concepções freirianas na sua essência. Porque a gente costuma pegar mesmo os fragmentos, né, de Paulo Freire e a gente não entende o que é o diálogo em Freire, o que é a problematização em Freire, né, que realmente ele tem um viés bastante significativo. Então, eu estou muito feliz, né, poder também partilhar esse momento com vocês de troca, né, de saberes, porque a pedagogia freiriana ela tem isso, o respeito, a humanização, o diálogo e a transformação. E na pesquisa com os professores, a gente também é notório o desencanto, o desalento de ser professor, de ser educador. Nós estamos perdendo essa essência, né? E quando a gente vai entrevistar um professor, ele diz assim, sim, apesar de todas as dificuldades, o que você tem feito para transformar não é o mundo, é para transformar a sua sala de aula. Ele diz, nada. Nada? Será que nada? Que eu não faço nada? Né? E Paulo Freire dizia isso, relacionando ao amor e ao respeito. Educar é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Tudo o que eu faço, né, com a sua singularidade, com o pensar, e é nessa perspectiva de humanização. É para ele o substrato humano, ele é essencial na pedagogia de Paulo Freire. E ele sempre foi muito mal interpretado em tudo o que dizia. Paulo Freire dizia assim, eu preciso conhecer a minha realidade. Aí diziam, não, mas Paulo Freire disse que é para morrer no local. Ele disse, gente, eu disse que para eu sair daqui, para eu chegar ali, eu preciso sair daqui. Mas eu nunca disse que era para eu morrer ali. Né? Então, a cátedra Paulo Freire, ela me permitiu isso. O dizer, o sentir e o fazer freirianamente.